Na segunda atividade extra classe de hoje, a gente vai ver letra X com som de S. Aqui eu vou ler o texto. Número 1. Há palavras que despertam curiosidades na escrita. Leia o texto a seguir, observando as palavras destacadas. Como surgiu o universo? A teoria mais aceita para explicar, a gente vê aqui que essa palavra em destaque, explicar, tem um S, mas parece até que tem um X, mas parece aqui que tem um S, né? Mas são palavras com X, mas tem o som de S. Isso é o Big Bang, que diz o seguinte: há muitos bilhões de anos, uma partícula olha, a pronúncia parece que tem um S, um E e um S, mas é um X. É extremamente quente e pesada. Começou a se contorcer e explodiu, explicar, extremamente, explodiu, de um jeito gigantesco. Essa explosão criou uma espécie de bolha quente de matéria que foi expandindo para todos os lados. Conforme ia crescendo, essa bolha passava por mudanças, dando ao universo a cara que ele tem hoje. Vale lembrar que o universo não está pronto e ainda está se transformando. Então a gente viu aqui algumas palavras: explicar, extremamente, explodiu, explosão e expandindo. São tudo palavras que têm letra X com som de S. Aí diz aí, releia as palavras destacadas do texto e responda: que som representa a letra X nessas palavras? Então vocês vão dizer qual é o som que representa a letra X nessas palavras, que no caso é o som de qual letrinha? Vocês vão responder aí. Aqui, leia e compare a escrita das palavras das duas colunas do quadro abaixo. Palavras escritas com X para representar o som de S e palavras escritas com S para representar o som S. A gente vê aqui, ó, expulsar, expandir, explicação, extremo, expectativa e explosão. São todas palavras com X, mas que tem um som de S. Já aqui, a gente vê as palavras com S e com o som do próprio S, que é espumar, esclarecimento, espantado, estritamente, esperou e estrela. Então essas são palavras que têm o som de S e se escrevem com o próprio S. Já essas palavras se escrevem com X e têm o som de S. Aí diz aqui, assinale a afirmativa correta ou as afirmativas. A primeira sílaba de todas essas palavras é a qual? Tem o mesmo som e é escrita com as mesmas letras. Tem o mesmo som e é escrita com letras diferentes. Tem som diferente porque nelas o X e o S são letras diferentes. Eu acho que não. Ou tem o mesmo som porque nelas o X e o S representam o mesmo som. Vocês vão observar aí e ver qual dessas aqui é a certa e colocar um X em duas dessas alternativas. Já o número 3. Leia os quadros a seguir. A forma verbal explodiu corresponde à terceira pessoa do singular do passado do verbo explodir, que significa causar ou sofrer explosão. A forma verbal esperou corresponde à terceira pessoa do singular do passado do verbo esperar, que significa ficar na espera, ter esperança. Observe nos quadros abaixo a parte destacada que se repete em cada palavra. Explodir,
explosão, explosivo e explodiu. Então a gente observa essa característica porque elas estão destacadas em preto. O que faz a diferença nessas palavras são as palavras final. Explo, vem tudo no início, são todas iguais. Agora as sílabas finais que são diferentes. Di, zão, zivo e dio. Já nessa aqui, esperar é esperança, esperando e esperançoso. Então, espera é a que se destaca. O que muda são as letras no final ou algumas sílabas no final. As palavras de cada um desses quadros formam uma família de palavras, porque todas as palavras se originam de uma única palavra ou raiz. Elas têm na forma e no sentido uma parte comum. Explo, que é essa parte, e espera. Por exemplo, a palavra explodir, que significa estouro violento, tem semelhança com a palavra explodir, que significa estourar. Aí aqui, assinale as frases que explicam conclusões que você chegou. Podemos saber como é escrita de uma palavra. Aqui, a gente pode destacar isso quando entendemos como se escreve outra da mesma família, quando consultamos o dicionário, também é certo, ou quando representamos seu som pela letra correspondente. Eu acho que deve ser uma dessas duas alternativas acima. O modo de sabermos como é escrita de uma palavra é relacionada com outra palavra da mesma família. Aqui na página 171. Leia as palavras do quadro a seguir: extra, explicar, expor e especial. Forme uma família de palavras para cada palavra do quadro. Tipo aqui, eu tenho extra. Eu posso colocar aqui extraordinário. Explicar. Eu posso ter outra família de explicação. Expor. Eu posso ter uma exposição. E especial, eu posso ter uma especialidade. Então, vocês vão formar outras famílias com essas palavras. Vocês vão procurar até mesmo no dicionário, no Google, palavras que tenham essa característica, essa família. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E que a gente possa se encontrar logo. Então, até mais. Boa atividade.